Olá, meus amados, bom dia, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Jonas Fernandes, estou com você mais um dia para nós buscarmos em Deus a consagração, para que esse dia seja um dia maravilhoso. E eu quero falar para você hoje, conversar com você sobre as grandes frustrações da vida, os tombos que nós levamos. Porque, na verdade, nós temos muitas expectativas e quando elas se frustram, então nós caímos, ficamos muitas vezes por muito tempo abatidos no solo, sem força para seguir em frente. Quem sabe você tem tido decepções, passou por grandes problemas, frustrações, aconteceram coisas que você nunca imaginou que pudesse acontecer na sua vida. É com você que eu quero falar sobre isso, né? Quem nunca passou por essas coisas, por essas desilusões? E essas desilusões, elas trazem amargura para o nosso coração, elas trazem cansaço, desânimo. E muita gente tem vivido assim, né? No meio de uma areia movediça que não consegue sair, não consegue se levantar. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor nos fortalece. E hoje a palavra que Deus nos dá está aqui, olha, no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23, está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É que um conjunto de coisas que, na verdade, vão nos ajudar a amadurecer e a enfrentar essas batalhas, essas decepções da vida. Quando a vida nos decepciona, né, então nós precisamos de renovação, nós precisamos de uma força que nos levante. E o Senhor nos convida para aproveitar esta palavra que vai nos conduzir a um tempo de vitória, de alegria e de maturidade. A frustração, meus amados, as desilusões da vida, elas são destruidoras. Nós ficamos sem chão, ficamos decepcionados, principalmente porque lançamos nossa confiança em cima de um projeto, de uma coisa, de uma situação que nós geramos aqui dentro do nosso coração. E acabamos nos desestabilizando, perdendo o rumo da vida, né? E muitas vezes a gente escorrega porque nossa fé não está em Cristo. A Bíblia fala que Jesus é uma rocha e se nós estivermos com os pés sobre a rocha, nós não vamos cair. A decepção é a prova que você colocou a sua fé em algo vulnerável. É por isso que você ficou decepcionado, é por isso que eu fiquei decepcionado. É aquele sentimento, aquele relacionamento amoroso que não tinha sua própria força, que não tinha base de sustentação. Era uma coisa passageira, com a sua raiz não era profunda. Então, nós colocamos fé que ia dar certo. E quando tudo acontece, tudo acaba, nós ficamos frustrados. É quando um sonho não se realiza. Tudo isso são coisas que nós colocamos a nossa fé em coisas passageiras, transitórias, vulneráveis. E a frustração também, meus amados, nos faz crescer, sabe? Através do sofrimento. Porque quando nós sofremos pelo fato de perdermos alguma coisa importante na vida e nós não temos mais saída, então nós voltamos para Deus. Nós voltamos para Deus para buscar o retorno, para buscar a firmeza. E assim nós começamos a nos levantar. As frustrações também, ela tira a nossa paz. Ela rouba a nossa alegria, ela tira a nossa motivação, porque alguma coisa nos enganou, porque alguma coisa nos levou para baixo. Sabe, mas a palavra de Deus nos revela que tem saída. A palavra de Deus ela é cheia de soluções, de informações que nos garante um retorno à vida com Deus. Então nós precisamos voltar nossa fé para Deus, né? E não ficar lançando nossa fé em cima de fundamentos humanos, porque isso só vai nos trazer decepção, né? Às vezes nós colocamos nosso foco em nós mesmos. Nós achamos que somos capazes de fazer tantas coisas e depois a gente não consegue realizar aquela obra. E nós ficamos falando, meu Deus, eu tinha convicção que ia dar certo. Mas por que deu errado? Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. Colocar a fé em nós mesmos também é um grande erro.
É um grande erro que nós cometemos, né? Somente Deus, meu amado, é 100% confiável. Somente Deus, nossa fé nele é 100% confiável, né? Então, quando nós firmamos nosso foco nas condições humanas, nós não transferimos para Deus, então é como a gente estivesse fazendo uma casa em cima de um monte de areia, né? Que logo ela vai se destruir. Aquilo que você perdeu, meu amado, foi o próprio Deus quem tirou, permitiu que você perdesse. Às vezes a gente fica falando, né? Por que eu não consegui? Tem coisas na vida que o nosso Deus, ele entra por nós e não permite mesmo, porque ele sabe que o caminho que nós estamos entrando não é um caminho correto, né? E ele quer nos trazer para ele de novo. E eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Olha, o Senhor está restaurando a nossa visão de reino. O Senhor está restaurando sua visão de reino, amadurecendo você, né? Ele está tirando tudo aquilo que nos traz dano, que nos traz dor, que nos traz tristeza. Ele está tirando o plano do sofrimento que está em torno de nós e nos levando a um nível de vitória. Então, meu amado, desanimar não é a saída nesse momento. Pratique a paz, pratique a mansidão, o amor, aqui como nós vemos aqui nesse texto que fala sobre os frutos do Espírito, a alegria, a benignidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão. Procure ficar mais centrado, busque o equilíbrio da sua fé, acalme seu coração e creia que Deus está no controle da sua vida. Eu quero orar por você, abençoar você, desejar a você um bom final de semana. Aproveite para buscar a Deus, aproveite para passar um tempo com a sua família, um tempo bom, de qualidade com a sua família, para que o Senhor venha te fortalecer. Então eu vou orar nessa hora com você e abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus amado e bendito, é no teu nome que nessa manhã, meu Pai, eu levanto a minha voz e declaro vitória, Senhor. Declaro vitória, Senhor Deus, para a vida de todos aqueles que têm nesse momento com fé declarado a fé no Senhor. Senhor amado, vem, entra com a providência nesse momento de queda, nesse momento de dor, nesse momento de desilusão, nesse momento, Pai, em que nós passamos por frustrações, decepções com as pessoas, com a situação que estamos vivendo. Pai, nos leva de volta para o teu cuidado, nos leva de volta para a rocha, coloca nossos pés em terra firme e nos carrega, Senhor Deus, na tua potente mão e graça. Senhor, fica conosco, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa. Senhor Deus, nos levanta mais uma vez, coloca o chão debaixo dos nossos pés e nos dê a tua paz. Senhor, abençoe esse final de semana com todos os amados que aqui estão comigo, abençoa a sua família e nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde. A palavra de Deus sempre será a bússola para aquele que está perdido, o farol para aquele que está sozinho no meio de um lugar, de um ermo, né, que não sabe a sua direção. Deus tem a sua palavra, é o pão que nos alimenta, é a água que mata a nossa sede. Então que Deus te abençoe. Um forte abraço e fique na paz.